3, versículo 1 em diante, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair da terra e levá-lo para uma terra que boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de meus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eis-nos aqui para ouvirmos a sua voz, eis-nos aqui para adorarmos ao Senhor, eis-nos aqui para recebermos as tuas orientações. Nossos corações estão abertos, ó Pai, nossos ouvidos estão atentos. Então fala conosco nesta manhã, através da Tua palavra, e que essa palavra produza bênçãos, produza resultados, produza frutos em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Uma experiência que eu acredito que cada um de nós já teve na vida é ter que, de alguma forma, conhecer alguém e se apresentar a essa pessoa, e essa pessoa, logicamente, também se apresentar a você. Acredito que todos nós, de alguma forma e de diversas formas, já passamos por essa experiência. E na vida de fé, querido, nós vemos que muitas vezes essa experiência ela também acontece com Deus, mas só que com Deus é de uma forma um pouco diferente. E nós vamos ver isso aqui nesse texto. Esse texto está retratando o chamado de Moisés. Deus tinha algo para fazer na vida de Moisés, e Deus tinha algo a fazer através da vida de Moisés. Nós vimos aí o relato de Deus dizendo que ele, isso eu achei interessante, né? Porque Deus ele faz questão de dizer, primeiro, que ele viu, que ele percebeu, que ele conhecia as aflições, e depois ele diz: eu vou responder a oração, eu ouvi o clamor. Às vezes a gente pensa, né, que a nossa vida está alheia à vontade de Deus, à visão de Deus, e Deus só vai agir se a gente orar. Orar é bom, meu irmão, mas eu quero dizer para você que Deus está contemplando a sua vida.
Orar é bom, não, mas eu quero dizer que nada está escapando do olhar e do cuidado de Deus na sua vida. Deus sabe as situações que cada um de nós passa, Deus conhece as aflições, Deus conhece as dores, Deus conhece as opressões, e Ele já está vendo, antes mesmo da gente orar, Ele já está vendo, e Ele espera que a gente ore simplesmente para declarar nossa dependência dEle. Ele espera que a gente ore simplesmente para fazer com que Ele participe daquilo que nós estamos vivendo, mas Deus já está vendo, Deus já sabe. E Deus queria trazer um tempo novo para Israel. Deus queria trazer um tempo novo também para a vida de Moisés. E isso, querido, esse tempo novo começava com a vida de Moisés. Começava com a aceitação dele do projeto que Deus tinha. E nós vemos nesse texto, Moisés, eu fui olhar, quando diz que ele foi para o lado ocidental do deserto. Ele foi para o lado oeste do deserto. Outras versões dizem que ele foi para trás do deserto. Outras versões dizem que ele foi para o outro lado do deserto. Esse outro lado é porque provavelmente o local onde ele estava, Midian, ficava, se você olhar no mapa, vai ficar do seu lado direito, Aqui, o meu lado direito é o seu esquerdo, mas seria o seu lado direito no mapa. Entre a terra de Midian, onde Moisés estava, e o local onde provavelmente é o Monte Horebe, que se acredita, tinha uma pontinha ainda do Mar Vermelho. Então, ou ele tinha que atravessar o Mar Vermelho a nado, junto com as ovelhas. Não se tem notícia que tivesse alguma ponte, ou que a profundidade fosse mais baixa ali, então não sei. Ou ele teria que fazer, como a gente fazia antigamente aqui na Baía de Guanabara, quando não tinha ponte. Tinha que circundar toda a parte do Mar Vermelho, dar a volta e depois descer para encontrar ali o local do monte. Esse lugar que Moisés foi, era um lugar que era mais próximo do Egito. Talvez isso seja algo que tenha movido o coração de Deus a chamá-lo, porque ele tinha fugido do Egito e não queria voltar para lá nunca mais, nunca fez nada para voltar. E ele se aproximar, talvez do povo dele, se aproximar da região do Egito, talvez tenha movido o coração dele, de Deus, a chamá-lo. Talvez tenha movido o coração de Deus a despertar ele para aquele movimento que Deus queria. E aqui eu queria trazer algo para nós, querido, porque o versículo 1 diz que aquele lugar, Horebe, era um monte de Deus. Mas até aqui não se tinha referência de que aquele lugar era um monte de Deus. Horebe se tornou um monte de Deus a partir daqui. Horebe se tornou um monte de Deus a partir do momento que Deus se revela a Moisés. Depois ele vai lá, busca Israel, traz para o Monte Horebe. Israel adora a Deus no Monte Horebe, recebe as leis de Deus no Monte Horebe, e ali se confirma como sendo um lugar de Deus, um lugar de uma adoração ao Senhor. Moisés, muito provavelmente, ele escreveu isso depois dessa experiência, bem depois dessa experiência. Então, aquela experiência que ele teve num lugar comum, se tornou uma experiência de ser um local de Deus. Eu queria trazer isso para nós. Moisés estava num dia comum, querido. Moisés estava numa atividade que era comum a ele, pastorear as ovelhas. Moisés foi a um lugar comum até então, que ele não sabia que ali era um monte de Deus. Ele foi a um lugar comum, e foi num dia comum, numa atividade comum que ele fazia corriqueiramente, num lugar que aos olhos humanos era um lugar comum, era um monte cheio de areia como todos os outros que tinha ali na região. Deus se revelou a ele, e Deus, ao se revelar a ele, tornou aquele lugar no lugar de Deus para a vida dele, no local de Deus para Israel. E muitas vezes é assim também com a gente, querido. A gente vive a nossa vida, a gente trabalha, a gente faz as nossas coisas de forma comum, como se nada estivesse acontecendo, como se nada de especial estivesse ali, mas às vezes num dia comum, num lugar comum, num culto comum, num momento comum nosso, em que Deus se revela a nós, em que Deus se revela naquela situação, em que Deus se manifesta naquela situação, naquela circunstância, e aquela situação, aquela circunstância que antes aos nossos olhos era uma coisa comum, passa a ser uma coisa de Deus, passa a ser uma coisa marcada por Deus, por causa da presença e da manifestação dele em nossas vidas. Com quantos de nós não aconteceu isso? Que vamos trazer um exemplo de, por exemplo, vida profissional.
Quantos de nós achamos, eu escolhi minha profissão, e você vai executando a sua profissão comumente. Todos os dias você vai lá, bate seu ponto, acorda cedo, faz o seu trabalho, volta, até que um dia Deus se revela a você, até que um dia Deus fala contigo, e aí você percebe que aquela profissão que você achava que escolheu, foi Deus que colocou você ali para você aprender alguma coisa que vai servir no seu ministério, no seu chamado. E aí a gente percebe o quanto Deus está cuidando das coisas. Aí a gente vai olhar para a nossa profissão e vai dizer, essa profissão era de Deus para a minha vida. Assim como aquele monte, que era um monte comum, mas para Moisés e para Israel passou a ser um monte de Deus. Por quê? Porque Deus se revelou ali. Então, meu irmão, não sei o que você está vivendo hoje. Talvez você possa olhar para a sua profissão, para a sua experiência, talvez você possa olhar para a família que você nasceu, e você percebe que algumas coisas que você vive na sua família enriquecem o seu chamado, enriquecem o seu ministério, enriquecem a sua experiência para servir ao Senhor e abençoar outras vidas, e aí você percebe que talvez coisas boas, e algumas nem tão boas assim, mas que Deus estava no negócio, que Deus estava ali agindo, que Deus ali se revelou a você para te abençoar e te fazer preparado para viver o que Ele tinha para a sua vida. Então foi isso que aconteceu com Moisés aqui, um monte comum, num dia comum, num trabalho comum que ele já estava acostumado a fazer, e Deus mudou aquele dia comum e transformou num dia extraordinário. Será que Deus pode, só a irmãzinha ali falou amém? Será que Deus pode nessa manhã? Será que Deus pode nesse culto comum que todos nós acordamos comumente, viemos para um culto comumente, cantamos talvez um louvor que já estamos acostumados a cantar, estamos vendo os mesmos irmãos que estamos acostumados a ver, só o pastor que está aqui um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir pregando domingo pela manhã, mas um culto comum. Será que Deus nesse culto pode fazer algo extraordinário na minha vida, na sua vida? Será que nesse culto comum Deus pode se revelar? Será que nesse culto comum Deus pode te curar? Será que nesse culto comum Deus pode mudar a nossa história? Eu creio que sim, querido. Deus pode, num momento comum, mudar o quadro das coisas, e foi o que Deus estava fazendo aqui com Moisés. Nos versículos 2 e 3, deixa eu caminhar, porque eu tenho que correr. Moisés, ele foi atraído por algo sobrenatural, querido. Porque era comum, naquela região do deserto, ter aquilo que os cientistas aí chamam de combustão espontânea. O que é isso? É um lugar que é tão quente, que a madeira, a árvore, ela pega fogo por si mesmo, por causa do calor. Então ele estava acostumado a ver aquilo. Mas uma árvore que não se queimava, que não se consumia pelo fogo, era algo extraordinário. Era algo maravilhoso, foi algo que chamou a atenção dele. E embora ele não tivesse muito discernimento para entender que por trás daquilo ali Deus estava, o anjo de Deus estava, a presença de Deus estava, mas ele foi atraído por algo sobrenatural. E quem não é, querido? Você é daqueles que são curiosos ou você é daqueles que têm medo? Escutei um barulho na cozinha de madrugada. Você é daqueles que vai lá para ver se é o anjo? Você encolhe para ver se... Eu me lembro da minha infância. Eu tinha muito medo quando era criança, né? Normal, escuro, essas coisas assim. E minha avó, ela era técnica de enfermagem e trabalhava de madrugada. Então, ela estava acostumada a ficar acordada de madrugada. Às vezes, mesmo em casa, ela tinha aquela rotina e não dormia direito. Aí, como era uma alegria, né? Escutava um barulho de madrugada, eu vi que minha avó estava acordada, aí ela, machão, né? Vou lá ver o que é, minha avó estava acordada, né? Mas se eu estivesse sozinho, aí me cobria e deixava para ver no dia seguinte. Eu te pergunto, querido, será que nós somos atraídos pelo sobrenatural? Será que nós somos atraídos por aquilo que Deus está fazendo? A maioria de nós querido, nós queremos ter um contato com o sobrenatural. Nós queremos ver algo extraordinário acontecendo, nós queremos ver manifestações de Deus. E aquilo atraiu Moisés, querido. E quem sabe também, isso não foi algo que atraiu a gente. Quantos de nós chegamos na igreja assim? Eu quero ir lá ver se aquilo que eles pregam é verdade mesmo.
Ah, eu quero ir lá ver se aquele Deus é de verdade mesmo. Mesmo sem entender que Deus de fato estava aqui, mesmo sem entender a dinâmica do culto, mesmo sem entender como a pregação funcionava, mas chegamos aqui, queridos, atraídos por algo sobrenatural, atraídos por algo que a gente queria ver. Moisés também foi assim, queridos. Mas o versículo 4 nos dá uma informação que eu acho importantíssima, porque Deus, vendo que aquilo atraiu Moisés, Deus falou com ele. Deus liberou a palavra. E aqui eu queria trazer isso para nós, porque hoje nós somos uma geração que quer experimentar o sobrenatural. Hoje nós somos uma geração que quer ver milagres, que quer ver maravilhas, que quer ver Deus se movendo. Não é à toa que a gente vê até nas TVs aí, grandes denominações fazendo campanhas de milagres, e tem uma multidão correndo atrás dessas pessoas, e Deus faz, não estou reclamando disso, mas quando a gente faz uma campanha, venha ouvir a voz de Deus. Quando a gente faz uma campanha, Deus quer falar contigo, venha ouvir a palavra de Deus, venha aprender a palavra de Deus. A gente já, não, eu quero só o sobrenatural, pastor, não dá para ficar só no fogo, não dá só para ver a sarça ardente, eu não quero ouvir nada, não quero ouvir a palavra de Deus, não quero aprender a palavra de Deus, não, eu só quero experimentar o sobrenatural. Não tem, meu irmão, como experimentar só o sobrenatural sem aprender a palavra. Deus às vezes até usa o sobrenatural para nos atrair, mas quando nós chegamos perto, Deus libera uma palavra para nos instruir, porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos dá fé, é a palavra que nos faz conhecer quem é Deus. Deus nunca se revelou, meu irmão, só por circunstâncias ou experiências, sempre foi também pela palavra de Deus. Deus deu provisão para Abraão lá no monte, mas ele se revelou dizendo: eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então ele deu a experiência, mas ele também deu a palavra, ele se revelou através da palavra. Então nessa manhã, se você quer viver mudança, se você quer viver o extraordinário, não adianta só querer viver de experiência sobrenatural, experiências sobrenaturais, meu irmão. Temos que aprender a palavra, temos que estar dispostos a ouvir a palavra, temos que estar dispostos a estudar a palavra, a aprender a palavra, a falar da palavra e deixar que essa palavra transforme as nossas vidas. Será que nós somos o povo da palavra? Eu só ouvi 2 amém. Nós somos o povo da palavra de Deus? Amém, meu irmão? Não podemos ser só o povo do sobrenatural, não. Temos que ser o povo da palavra, que conhece a Deus pela sua palavra. Amém, meu irmão? As experiências passam. As experiências do sobrenatural passam, mas a palavra permanece para sempre. A experiência da sarça ali se movendo passou, só Moisés viu. Mas a experiência da palavra permanece, porque a palavra ela é eterna. E hoje nós estamos estudando a mesma palavra, estamos ouvindo a mesma palavra, porque a palavra permanece nas nossas vidas. Amém, meu irmão? E Moisés ali então deu uma resposta no versículo 4, quando Deus o chama: Moisés, Moisés. Será que você pode colocar seu nome aí? Rafael, Rafael. Segundo alguns comentaristas, Deus chamar 2 vezes trata de urgência. Deus chamou 2 vezes Abraão quando ele levantou o cutelo para matar Isaac. Abraão, Abraão, não faça isso. Deus, quando viu Samuel lá no templo, a Bíblia fala que Deus chamou Samuel 2 vezes: Samuel, Samuel. Ele não entendeu, foi ali, voltou, Deus de novo: Samuel, Samuel, porque tinha uma urgência, querido, em trazer um juízo sobre a casa de Eli. Tinha uma urgência também, meu irmão, em Deus trazer uma libertação a Israel. Eu fiz questão de colocar o meu e o seu nome, porque também há uma urgência de Deus na sua vida, meu irmão. Há uma urgência de Deus em trabalhar na sua vida. Há uma urgência de Deus em fazer algo através da sua vida. Há uma urgência de Deus em alcançar pessoas, mudar situações através da sua vida. Por que é urgente, pastor? Olha para o mundo, querido. Está breve a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus pelo seu amém, pelo seu glória a Deus, pelo seu aleluia. Mas essa convicção de que Jesus está voltando deve nos levar ao agir, a um movimento, a uma ação. Estive ontem aqui na igreja.
queria orar, queria ler a Bíblia. Quando eu passava aqui na rua do Catete, você não imagina como estava isso aqui, de pessoas, querido. E eu penso, será que não é urgente a salvação dessas vidas? Será que não é urgente uma mensagem que alcance essas pessoas? Então, assim como para Moisés havia uma urgência de libertar Israel do Egito e acabar com aquele jugo de escravidão que estavam vivendo, para que eles pudessem viver uma nova vida, a igreja hoje também é uma urgência de Deus, querido, porque Satanás sabe que está chegando às portas à volta do Senhor Jesus, ele sabe que resta pouco tempo para ele. Por isso a maldade tem aumentado, por isso a criminalidade tem aumentado, por isso a maldade do ser humano de forma geral tem aumentado, a resistência contra as coisas de Deus tem aumentado, a perseguição contra a igreja tem aumentado. Por quê, queridos? Porque Satanás sabe que falta pouco tempo para ele, e o máximo que ele puder fazer para resistir, para atrapalhar que as pessoas conheçam o Evangelho, ele vai fazer. Mas eu vim aqui com uma mensagem de Deus, que se Deus está nos chamando com uma urgência, é porque ele tem uma obra, e pode se levantar Faraó, pode se levantar Satanás, pode se levantar todo o império das trevas contra a igreja, eles não vão prevalecer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então ouça mais uma vez o chamado de Deus com a sua vida. Rafael, Rafael, Jonas, Jonas, Maria, Maria, Célia, Célia, Neuza, Neuza. Há um chamado de urgência para a igreja nesse tempo, e é um chamado da pregação do Evangelho, para pregarmos o Evangelho, ainda que haja resistência, ainda que haja perseguição, a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Diga amém. Há uma urgência, queridos, no chamado de Deus para nós hoje. E Moisés deu uma resposta positiva. Moisés disse: eu não, estou fora. Foi isso que Moisés disse? Moisés disse: está amarrado, eu vou sair correndo que eu estou com medo. Foi isso que ele disse? Ele disse: eis-me aqui. Se colocou à disposição, se colocou pronto a servir, se colocou aberto para ouvir o que mais tinha para ouvir, diante desse chamado urgente que Deus tem para nós hoje. Como é que Deus nos encontra hoje? Será que Deus me encontra hoje de coração aberto para aquilo que Ele quer fazer, ou pelo menos para ouvir a proposta? Ou será que Ele já nos encontra hoje de coração endurecido e resistente? Moisés estava de coração aberto. Versículo 5 nos diz que Deus então continuou dizendo: não se aproxime, Moisés, tira as sandálias de seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Primeira coisa que Deus então revelou a ele foi a sua santidade, querido. Foi demonstrando para Moisés. Aqui eu quero relembrar a cultura de Moisés. Moisés, ele foi criado dentro da cultura egípcia, e o Egito era um país, ainda hoje é, que crê em vários deuses. Além disso, ele foi para Midian e viveu na casa do seu sogro, e a Bíblia vai nos dizer que o sogro de Moisés era sacerdote em Midian. Provavelmente tinha vários outros deuses lá também, porque aquela cultura, em sua grande maioria, era politeísta, acreditava em vários deuses. Então Deus, ao se revelar, ele fez questão de mostrar que ele não era um Deus como qualquer outro Deus que ele conhecia. Ele era um Deus que era santo. Ele era um Deus que, por ser santo, ele requeria também que houvesse uma reverência, uma santidade, uma separação de Moisés ao se aproximar da presença dele. E hoje, querido, não é diferente. Eu quero lembrar você, como igreja, cada um de nós, Deus continua sendo santo, querido. E Deus continua requerendo santidade àqueles que se aproximam dele. Deus continua requerendo que nós sejamos pessoas separadas deste mundo, que é o conceito de santidade. Não é você ter uma auréola, não é você ser uma pessoa diferente das outras, não, mas é você ser separado deste mundo, é você ser separado para Deus, é você ser transformado por Deus para ter um caráter semelhante ao dele. Então, ser santo não está ligado a uma lista de podes e não podes,
Mas ser santo está ligado a ter um caráter transformado segundo o caráter de Deus. Isso é ser santo, isso é ser separado. Então nós não podemos ter um comportamento igual ao dos outros. Nós não podemos ser igual aos outros, não porque somos melhores, mas porque temos a presença de Deus em nós, e isso nos torna diferentes, isso nos torna separados. Então Deus, ele trouxe aquela consciência a Moisés, aqui é um lugar santo, Moisés. E imagina o conflito de Moisés, porque ele olhava para trás, vamos supor, aqui nesse degrau, daqui para lá, ele olhava, tinha terra, tinha areia, mas aqui onde ele estava, não era santo. De repente ele chegou perto, quando ele chegou próximo, agora é santo. Ué, mas qual era a diferença daquela areia de lá para essa areia de cá? A presença de Deus, querido. Qual é a diferença daquela lajota lá de fora, do cimento que está lá fora, para o cimento que está aqui dentro? É porque aqui está a congregação dos santos. E aonde os santos estão reunidos, o Senhor está presente no meio deles. Ah, mas Deus está presente em todos os lugares. Sim, mas a glória manifesta dele está onde os santos estão reunidos. Neste lugar não é um lugar só da onipresença de Deus, mas esse lugar é o lugar da manifestação, da presença e da glória de Deus, quando a igreja está reunida. Então esse lugar é um ambiente diferente, não por causa da alvenaria, não por causa do tijolo, mas porque nós estamos aqui congregados. Se nós sairmos daqui e formos nos reunir lá no sambódromo e começarmos a adorar e a bendizer ao Senhor, os demônios que estão lá vão ter que bater em retirada, a glória de Deus vai descer naquele lugar, porque é o povo santo, a igreja escolhida, lavada no sangue de Jesus, que está reunida ali clamando e adorando ao Deus vivo, e Ele se fará presente. Não tem inferno, não tem demônio que impedirá Deus de estar presente com o seu povo. Lugar santo, queridos, povo santo, escolhido por Deus. Deus chamou a Moisés e disse para ele: tira a sandália dos seus pés. Tirar a sandália aqui, querido, tem um simbolismo, um significado de você ter uma pequena atitude de obediência. Se eu não consigo obedecer nas pequenas coisas, como tirar um sapato, será que eu vou conseguir sair de Midian, deixar tudo para trás e ir para libertar Israel lá no Egito? Eu vejo alguns irmãos na igreja, querido. Eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero fazer, eu quero evangelizar, eu quero ser um evangelista internacional. É, meu irmão? Tu consegue tirar a sandália do seu pé? Não, pastor, isso aí é religiosidade, isso aí é isso aí é aquilo. Se você tem resistência para tirar a sandália do pé, meu irmão, você acha que você vai conseguir ser um evangelista internacional? Pensando aqui agora, nunca tinha pensado nisso, mas lembrando do evento que participamos aqui com o Billy Graham, o filho dele, no caso, o ministério Billy Graham, ele já tinha partido para o Senhor. Já imaginou quantas leis o ministério Billy Graham tem que se submeter em cada país? O projeto deles era para fazer o evento, se não me engano, era 2020. Mas veio pandemia, as leis brasileiras impediram que tivesse aglomeração. Lá nos Estados Unidos podia, mas aqui não podia. E aí, faz o quê? Eles desobedeceram às leis humanas? Eles foram rebeldes? Não. E às vezes eu penso que os irmãozinhos que querem ser evangelista internacional, mas não conseguem tirar a sandália do pé. Não consegue, eu vou trabalhar na introdução, meu irmão é de preto e branco. Não, isso é religiosidade. Você não consegue botar uma calça preta, uma blusa branca, você vai pregar para as nações lá fora? Deus estava testando ali Moisés. Vamos ver como é que esse cara responde a uma ordem simples. Tira a sandália, tira o sapato. Não, mas eu vou sujar meu pé. Não. A resposta de Moisés, querido, foi sem objeção. Ele não resistiu à voz de Deus. Como a gente aprende com esse homem? Às vezes, se eu falo de mim, às vezes eu sou tão resistente. Deus fala, mas eu resisto. Não é assim. Não, deixa eu ver. Não, peraí, Senhor, tem paciência comigo, eu não estou conseguindo. E Moisés teve uma prontidão em obediência. Versículo 6. Deus se apresenta a Moisés. E por isso eu falei no início das apresentações, porque aqui Deus se apresenta a Moisés.
E ao se apresentar a Moisés, Deus disse: eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então ele diz quem ele é. Mas ao se apresentar a Moisés, como eu falava antes, né, quando nós vamos nos apresentar, a pessoa se apresenta a nós e nós nos apresentamos à pessoa. No caso de Deus foi diferente. Deus se apresentou a Moisés, mas Deus não esperou que Moisés se apresentasse para ele. Pelo contrário, Deus apresentou Moisés a Moisés. Espera aí, pastor, só me confundiu agora. Lembre-se, querido, Moisés tinha passado 40 anos no Egito, aprendendo toda a cultura daquele lugar. Saiu fugido de lá, passou 40 anos junto do seu sogro Jetro, aprendendo toda a cultura de Midian. Deus então aparece a Moisés e apresenta a Moisés ao Moisés de Deus. Apresenta Moisés ao homem que Deus quer que ele seja, dizendo: Moisés, você pode estar até meio confundido aí se você é egípcio, se você é midianita, mas eu vim aqui mostrar primeiro: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus das alianças. Prazer, Moisés, e agora eu quero te apresentar quem você é. Você tem uma herança espiritual, Moisés, você não é egípcio, você muito menos é de Midian, você tem uma herança espiritual, você tem um chamado, você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que tem um plano com você. Eu estava esperando, Moisés, esse tempo para te encontrar, e não só para me revelar a você, mas também para revelar quem você é em mim, para que você faça uma obra maravilhosa através da minha vida, através do meu poder, através da minha presença contigo. Por isso a gente precisa conhecer a palavra, meu irmão. Porque as experiências, elas podem nos ajudar em alguma coisa, mas é a palavra quem vai revelar quem nós somos em Deus. E Deus se revelou a Moisés, e revelou a Moisés quem ele era. Moisés, você tem uma herança. Moisés, você tem uma nacionalidade. Moisés, você tem uma herança espiritual. Moisés, você não pertence ao Egito. Aqueles deuses que você conheceu lá são todos mentirosos, são todos vãos. Só existe um Deus verdadeiro e sou eu, Moisés. E esse Deus verdadeiro é que tem uma aliança contigo e tem um plano com a sua vida. Talvez nesta manhã você esteja tendo também um encontro com Deus, mas também um encontro consigo mesmo, entendendo que Deus tem uma obra com a sua vida, apesar das suas aflições, apesar do tempo passado, apesar das suas dores, apesar das suas frustrações. Deus ainda te encontra nesse tempo dizendo: eu ainda tenho uma obra, eu ainda tenho algo a fazer na sua vida e através da sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E isso gerou temor no coração dele. Por que Deus chegou nesse tempo, queridos? Dentro da cultura egípcia, um pastor de ovelhas não era bem visto. Era um trabalho menor, vamos dizer assim. Era um trabalho desprezado. Mas dentro da cultura de Israel, era um trabalho digno, era um trabalho honesto, era um trabalho que Abraão, Isaac e Jacó fizeram. Era um trabalho que o povo de Israel, quando chegou no Egito, vindo através da mão de José, estava fazendo. Então Deus, de uma certa forma, durante 40 anos, enquanto Moisés esteve em Midian, Deus estava reconduzindo Moisés ao lugar em que ele deveria estar. Ele ficou 40 anos fazendo algo que era desprezível aos egípcios, mas era aceitável e muito bom, muito honesto aos olhos de Israel. Então, enquanto ele fazia algo que era desprezível aos egípcios, Deus estava limpando o coração dele de tudo aquilo que era do Egito. Deus estava tirando do coração dele tudo aquilo que ele fazia que honrava o Egito, que pensava no Egito. E Deus também, queridos, quer fazer isso conosco. O Egito é uma figura de mundo, queridos. Deus tinha uma obra para ir levar Moisés para libertar Israel do Egito. Mas como Moisés iria libertar Israel do Egito se ele ainda estava apegado ao Egito? Você já imaginou? Se Moisés está apegado ao Egito, ele volta lá no Egito e o faraó fala: ah, Moisés, nós somos amigos, nós somos criados juntos. Não quer serviço faraó meu aqui não? Aí Moisés podia balançar.
Você conhece alguns irmãos que querem evangelizar as pessoas lá de fora, mas ainda não estão libertos? Ah, não, eu vou lá no bar para evangelizar ele. É, meu irmão, tem certeza? Ah, não, vou lá no bloco para evangelizar ela. Você tem certeza, meu irmão? Tu está firme no Senhor nesse ponto disso não te atrair mais? Eu conheço história de pessoas que fizeram isso. Estavam firmes e Deus usou. Mas eu conheço histórias também de pessoas que fizeram isso, foram e não voltaram. Para nós irmos fazer algo na vida dos outros, nós temos que ter experimentado daquilo. Para Deus levar Moisés para tirar Israel do Egito, ele teve que tirar o Egito do coração de Moisés. Lembre-se que Moisés, ele era, pelo menos foi criado como, né? Ele era adotado, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Dentro da cultura ali, ele teria direito à herança, por exemplo. Imagina o Faraó chegando lá e dizendo que Moisés voltou, porque ele quer a herança dele. E Moisés falou: não quero nada do Egito, não. Eu só quero o povo de Deus. E nenhuma unha do povo de Deus, nenhuma unha dos animais do povo de Deus vai ficar. Eu só quero aquilo que é do povo de Deus. Não quero nada do Egito. Eu só quero aquilo que Deus tem para nós. Será que nós estamos prontos para isso, querido? Deus teve que trabalhar no coração de Moisés, tirando o Egito durante 40 anos e colocando um pouco de Israel, da herança que ele tinha espiritual, no coração dele. E era algo que Deus estava trabalhando na vida dele e Moisés nem sabia. Quantos de nós não vivemos isso? Tem coisa que a gente passa, que a gente olha, ainda pensa que é aflição, e a gente chega lá no futuro e olha: poxa, graças a Deus que eu passei por aquilo ali. Eu estava sendo treinado e trabalhado por Deus e nem sabia. Quem já teve essa experiência, querido? Eu já tive várias vezes. E aqui eu quero falar aquilo que eu falei no ofertório. A grande obra de Deus no meio do seu povo se faz individualmente na vida de cada um. A grande libertação que Deus fez em Israel, de todas as pessoas, teve um trabalhar de Deus no indivíduo Moisés. A grande obra de Deus em todo o povo teve um trabalhar no individual de cada um daquelas pessoas. Então foi uma obra coletiva? Foi, mas foi uma obra coletiva construída através de diversas obras individuais, porque cada um era importante, cada um precisava crer, cada um precisava sair daquela terra, cada um precisava se voltar para viver a promessa de Deus. Deus não queria deixar ninguém para trás, querido. Então nessa hora, Deus tem algo novo para fazer em nossas vidas. Deus tem um novo tempo para a igreja de Nova Vida do Catete. Diga amém, por favor. Diga eu creio. Diga eu quero participar disso, Senhor. Mas esse é algo novo que Deus tem para nós coletivamente. Passa por um trabalhar de Deus individualmente no coração de cada um. Deus quer trabalhar no coração de cada um de nós. Deus quer que cada um de nós creia. Deus quer que cada um de nós se envolva. Deus quer que cada um de nós participe. Deus quer que cada um de nós não se perca, mas participe daquilo que Ele está fazendo. Então nessa hora, meu irmão, a sua participação é muito importante. Nessa hora o seu envolvimento é muito importante. Nessa hora, querido, a sua crença, a sua fé é muito importante. Nessa hora o seu apoio é muito importante, dizendo: estamos juntos, pastor, vamos orar, pastor, Deus é com a gente, pastor, a vitória é nossa. Nós precisamos desse apoio também. Nós precisamos desse encorajamento também. Então, meu irmão, a sua presença, a sua participação, você é importante. Cada um que está aqui é importante. Amém? Amém. E aí, como eu coloquei no tema, Deus tem um novo, mas precisamos conquistar. Deus fala isso nos versículos 7 a 9, quando Ele apresenta a terra prometida, mas Ele diz: lá tem o cananeu, tem o xigazeu, tem o jebuseu, tem os secalazeus. Deus tinha um novo, querido? Tinha. A terra era dele? Era. Deus entregou? Entregou. Mas tinha que ir lá conquistar. Deus ia dar vitória. Teve vitórias que Josué passou que
Deus matou mais pessoas com saraivada, com isso, com aquilo, do que o próprio exército de Israel. Mas eles tiveram que ir lá. Teve uma certa feita que Deus orientou Israel: baixa a espada, levante o louvor. Eles começaram a louvar e Deus destruiu todo o exército inimigo, só com louvor. Mas tiveram que ir no campo de batalha, meu irmão. Você quer o novo de Deus? Vou dar mais uma chance. Vou até descer para falar amém junto com você. Ah não, está gravando ali, desculpa. Está gravando, não vou descer não. A câmera está gravando. Você quer o novo de Deus? Amém. Mas diga para a pessoa que está próxima a você: mas tem que conquistar, meu irmão. Tem o Girgazeu lá, tem o Ferezeu lá, tem o Jebuseu lá, tem que conquistar. A vitória já é nossa, mas tem que ir lá conquistar. Amém, meu irmão? Versículo 10. Para a gente caminhar para o final, que o tempo já está em cima. Só para eu caminhar para terminar. Versículo 10 diz assim: Deus falou para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para você falar a Faraó e Faraó libertar o povo. Para a gente concluir essa mensagem, todo novo de Deus, querido, ou praticamente todo novo de Deus, sempre passará por confrontos. Eu só ouvi um amém lá atrás. Hoje nós somos uma igreja que está acuada, querido. Nós somos uma igreja que está com medo. E quando falo isso, não falo só de você não, falo principalmente de mim. Nós, pastores, pregadores, estamos com medo de pregar o Evangelho. Porque é tanta coisa que dizem que você não pode falar, que a gente chega aqui e fica: ai meu Deus, será que eu vou falar isso? E vão me apedrejar de fora. E temos sido acuados, querido. Mas a verdade é que a pregação do Evangelho sempre vai levar a um confronto. Aqui Moisés foi chamado a um confronto. Primeiro ele foi confrontado, querido, com Deus, porque ele tinha diversas, pelo menos filosofias, ou conhecia diversos deuses. Ele foi confrontado com o Deus verdadeiro. Moisés: eu não sou esses outros deuses aí, eu sou um Deus santo, tira a sandália do seu pé para se aproximar de mim, tenha reverência, tenha temor. Então ele teve um encontro com a fé no Deus que ele cria. Ele teve um confronto consigo mesmo, porque ele foi treinado como filho da filha de Faraó. Faraó era considerado um Deus na terra, então ele foi treinado para ser um Deus. Aí Deus vai dizer assim: ei Moisés, tu não é Deus não, Deus sou eu. Moisés, você é só descendente da tribo de Israel, você tem uma herança espiritual, você não é Deus, mas você serve o Deus verdadeiro. Ele teve um confronto consigo mesmo. Ele foi chamado a confrontar Faraó. Vai ter que chegar lá e dizer: Faraó, esse povo aí não é teu, você está oprimindo o povo, você está prendendo o povo, esse povo é o povo de Deus, tu tem que libertar esse povo. Foi chamado a confronto, querido. Imagina você hoje, o Brasil, vamos supor que esteja sendo oprimido, escravizado pelos Estados Unidos da América, a nação mais poderosa até então no mundo. Imagina tu chegar lá de frente para o presidente americano e dizer para ele: ó, tu está errado, liberta o Brasil, a Amazônia é nossa. Imagina, querido. Aí ele vai dizer para você: vou mandar só 10 bombas nucleares lá no Brasil, só 10. Foi o que Moisés fez, confrontar o líder do mundo da época, Faraó. Ele foi chamado a confrontar as pessoas de Israel, porque estavam vivendo naquela situação e precisavam crer que Deus iria libertá-los, que teria que sair daquela situação. Veja quantos confrontos Moisés teve que lidar, querido. E você confrontar pessoas não é fácil. Você confrontar pessoas, ainda mais quando elas estão erradas, não é fácil. Você confrontar pessoas, no caso de Faraó, por exemplo, que são poderosas e que acham que estão certas, não é fácil. Mas Deus chamou Moisés para aquela obra e disse: eu serei contigo. Será que nós estamos dispostos a fazer alguns confrontos em nossa vida para viver o novo que Deus tem?
a conversar da fé que temos em Deus. Será que estamos dispostos a ter um confronto? Será que o Deus que eu estou servindo é o Deus da Bíblia ou o Deus fantasioso que criaram? Eu estou disposto a confrontar a minha vida com o padrão bíblico para ver se eu estou vivendo de acordo com aquilo que Deus pede de mim? Se a gente não estiver disposto a esses confrontos, querido, para acertar a nossa vida, não adianta a gente ir para um lugar novo. Porque se a gente vai para um lugar novo com a mentalidade antiga, se a gente vai para um lugar novo ainda aprisionado, o lugar novo deixa de ser bênção e passa a ser lugar de tristeza e dor. O lugar novo a gente só vai mudar de jaula, ou de cadeia, ou de cela, mas vamos continuar aprisionados. Vamos parecer igual a esses homens aí que cometem crimes, que são de alta periculosidade. Não, vamos tirar você de Bangu 4 e vamos botar você no presídio lá que tem em Brasília, lá que tem... Irmão, tudo é presídio, continua preso. Só vamos mudar de cadeia, mas a prisão é a mesma, a limitação é a mesma. Se a gente não estiver disposto a fazer alguns confrontos para viver aquilo que Deus tem para nós, deixar para trás o que precisa deixar para trás, corrigir certas posturas nossas, se a gente não estiver disposto a isso, a gente só vai mudar de célula, mas vai continuar aprisionado. E o que Deus quer foi o que Ele falou para Moisés aqui e diz para nós hoje. Deus quer um povo livre para vir adorá-lo e a servi-lo de todo o seu coração. Então nessa manhã, meu irmão, que nós estamos aqui reunidos, Deus está dizendo, confronta, faz aquilo que precisa ser feito, porque eu tenho um novo tempo para a sua vida, em que você vai adorar, me servir, se alegrar na minha presença, de todo o seu coração, e vai experimentar coisas maravilhosas que eu tenho para fazer na sua vida. Você que crê nisso, aplauda ao Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos, Pai, nessa manhã nós estamos aqui reunidos. E queremos viver o novo de Deus, Pai. Queremos viver esse tempo novo que só tem para nós. Queremos viver esse tempo de terra que mana leite e mel. Queremos viver esse tempo de liberdade, Pai. De sermos livres de opressões, livres de todo mal, Pai, livres de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos impede de prosseguir, de viver o melhor que o Senhor tem para nós. Então, no nome de Jesus, nos dá coragem, Pai, nos dá ousadia, nos dá disponibilidade, como Moisés teve aqui, para ouvir a Tua voz, ó Deus. Nos dá disponibilidade para não sair da Tua presença. Eu não li, Senhor, mas a gente sabe que ele resistiu algumas vezes, mas ele não saiu da Tua presença. Ele continuou ali, interessado, ele continuou ali, aprendendo do Senhor, Pai. Então, no nome de Jesus, não nos deixa desistir, ainda que ainda tenha algumas resistências em nós, mas estamos aqui, Senhor. Você pode dizer isso para Deus? Eu estou aqui, Senhor. Eu posso até às vezes ter algumas resistências, mas eu não vou embora, não, eu estou aqui. Eu posso até às vezes resistir à Tua voz, mas eu não vou desistir do Senhor, não. Eu vou ficar aqui até que o Teu Espírito me quebrante, até que a Tua palavra me transforme, Pai. Eu ainda não sou transformado, ainda não fui transformado nessa área, mas eu não vou desistir, não. Eu vou ficar aqui, Senhor, para que o Senhor trabalhe na minha vida até que eu queira, até que eu deixe, até que as minhas resistências caiam por terra. Enquanto isso não acontece, derrama a água do Teu Espírito e amolece nossos corações. Enquanto isso não acontece, vem com o Teu martelo, que é a Tua palavra, que esmiuça toda a penha e quebra o nosso coração endurecido. A Tua palavra nos diz que o Senhor escreveria as Tuas leis no nosso coração. Então, enquanto, Pai, isso ainda não acontece, enquanto ainda a minha resistência está grande, vai escrevendo as Tuas leis no meu coração, vai transformando a minha vida, vai quebrando minhas resistências, ó Pai. Porque eu quero viver o novo tempo de Deus. Esse novo tempo, Pai, que o Senhor tem coletivamente, passa por nós individualmente. Então, eis-me aqui, Pai, Rafael. Eis-me aqui, você pode dizer, eis-me aqui, dizer o seu nome. Eis-me aqui, Pai, Rafael.
O indivíduo, Pai, que te serve, que te ama, que crê no Senhor. Eu creio que só tem um novo tempo para a igreja de Nova Vida. Mas esse novo tempo começa aqui dentro, no meu coração, Pai. Porque a igreja sou eu. Não tem como o Senhor fazer algo na igreja sem que eu esteja participando, porque eu sou membro da igreja, sou participante, eu estou envolvido com isso. Se o Senhor vai mudar a igreja, o Senhor vai me mudar porque eu faço parte. Se tem um novo tempo para a igreja, tem um novo tempo para mim porque eu faço parte. Então, Pai, trabalha no indivíduo de cada um de nós, trabalha no coração de cada um de nós, para que nós individualmente estejamos abertos, para que coletivamente possamos experimentar tudo aquilo de novo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, entregando nossas vidas, entregando esse momento de vida que vivemos, entregando nossa igreja, entregando os pastores, entregando diáconos, entregando cada trabalhador, cada obreiro da tua casa, entregando cada membro desta igreja, entregando cada visitante, cada funcionário, todos envolvidos com esta casa, que possamos estar todos juntos, sendo trabalhados por Ti, moldados pelo Senhor, para vivermos tudo de bom e novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.